Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 22 do podcast, do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E o programa de hoje, dia 5 de agosto de 2020, vai ser quase como uma continuação do episódio 17 sobre fake news espirituais, mas com um outro enfoque. Neste episódio, vamos procurar analisar alguns casos no Espiritismo e no Evangelho e ver se é mito ou não, ou, como diriam aqueles apresentadores do programa Caçadores de Mito, se aquele mito é plausível. Em suma, a ideia é derrubar mitos, se for possível, claro, e também vai ser um convite para que cada um de vocês duvide de tudo e faça a sua própria pesquisa, porque só assim nós vamos conseguir aprender. Alguns dos candidatos a mitos foram escolhidos por vocês, queridas ouvintes e queridos ouvintes. Por exemplo, o Espírito da Verdade era Jesus? Kardec não gostava de passe e por isso não detalhou sua aplicação? Incorporação existe ou não? Os livros Paulo e Estevão e Boa Nova são históricos? Jesus era essênio? E mais importante do que isso, Jesus existiu? O programa de hoje promete ser bem polêmico e extenso. Até por isso, nós vamos dividir o nosso conteúdo em 2 episódios. Nesse episódio, nós vamos falar mais da parte do Espiritismo e no próximo episódio, na semana que vem, nós vamos falar mais sobre a parte do Evangelho. Essas e outras questões que vão ser debatidas a partir do próximo bloco. Primeiro mito que nós vamos conversar aqui. O Espírito da Verdade é Jesus? Bem, a primeira coisa é a nomenclatura, porque em vários lugares vocês vão encontrar como Espírito de Verdade. Mas essa expressão, Espírito da Verdade, ela está lá em João, no capítulo 15, versículo 26. E se vocês forem pegar as Bíblias, tipo Bíblia de Jerusalém, o teor do que está escrito lá é o Espírito da Verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. É uma frase de Jesus. E lá está escrito como o Espírito da Verdade. Inclusive o E desse Espírito está em maiúscula e o Verdade está em minúscula. E isso pode ser visto em várias Bíblias, como a Pastoral, a Bíblia das edições paulinas. Kardec se baseia para chamar como Espírito de Verdade nessa mesma passagem, mas numa tradução mais antiga, da época dele, que apresentava como Espírito de Verdade. O fato é que o Espírito da Verdade vai reaparecer lá no meio do século XIX, para orientar Kardec no trabalho de codificação do Espiritismo. Nunca ficou muito claro quem era esse espírito, e Kardec não gostava muito de falar sobre isso. Mas nós temos uma pista interessante, deixada pelo próprio Kardec. No Livro dos Médiuns, lançado em 1861, lá no capítulo 31, no item 9, há um texto recebido mediunicamente, que é atribuído a Jesus. Está lá. Kardec até faz uma nota ao final daquele texto, trazendo várias ressalvas, claro, mas que constatava a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos daquele texto, e que deixava a cada um dos leitores o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva, ou seja, Jesus, não a desmentiria, ou seja, os próprios leitores poderiam ver se realmente era ou não Jesus a partir daquele texto. Bom, 1864. Vamos lá para o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. O que acontece nesse livro? Kardec muda a assinatura. Ele é o mesmo texto, vocês podem comparar, façam lá a leitura comparada, peguem lá o seu Livro dos Médiuns, abram lá no capítulo 31, item 9, e comparem lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, no capítulo O Consolador, capítulo 6, no item 5. Só que dessa vez vocês vão ver que está assinado pelo Espírito da Verdade. E vocês vão ver que os 2 textos eles são bem parecidos. Numa comunicação mediúnica que ocorreu em Paris em 1860. O título desse texto está lá, O Advento do Espírito da Verdade. Então aqui temos uma questão muito interessante. Kardec republica o texto, mas dessa vez escondendo o nome Jesus e colocando como Espírito da Verdade. Bem, há outros indicadores. Eu vou soltar mais 2 aqui para vocês.
Na Revista Espírita de 1864, o Hahnemann, que é o criador da homeopatia, pelo menos o espírito dele aqui, se manifesta numa sessão mediúnica em janeiro de 1864. O texto mediúnico é publicado e diz o seguinte: o espírito da verdade que dirige este globo. Esse é o texto do Hahnemann, lá na Revista Espírita de 1864. O espírito da verdade que dirige esse globo. E como é de uma forma consensual dentro do meio espírita, o grande governador do nosso planeta é Jesus. E esse espírito está dizendo que o espírito da verdade é ele que dirige o globo, ou seja, é quase um sinônimo para Jesus. Como se não bastasse, nessa mesma Revista Espírita, mas no mês de maio, também lá de 1864, há uma comunicação assinada pelo próprio Espírito da Verdade. Ele diz o seguinte: há várias moradas na casa de meu pai, e eu lhes disse isso há 18 séculos. O Espírito da Verdade dizendo isso. Há várias moradas na casa de meu pai, e eu lhes disse isso há 18 séculos. Quem disse isso? Foi Jesus, lá no Evangelho. Você sabe disso, é uma passagem famosa. Kardec, novamente, após essa comunicação que está lá na Revista Espírita de 1864, ele faz uma parte, ele faz uma nota, dizendo o seguinte: de nossa parte, dizemos que pode ser do Espírito da Verdade, porque é digna dele, o teor do texto. Ao passo que temos visto muitas assinadas por este nome venerado ou de Jesus. Então ele está recebendo muitas comunicações mediúnicas, ora assinadas pelo Espírito da Verdade, ora por Jesus. À vista desses nomes venerados, diz Kardec, o primeiro sentimento do médium modesto é o de dúvida, porque ele não se julga digno de tal favor. Então, Kardec, mais uma vez, fazendo suas ressalvas em relação a quem seria esse espírito, se seria Jesus mesmo. Talvez, e aqui agora vamos para o campo das especulações, talvez Kardec tenha ficado muito preocupado em dizer que estava sendo orientado por Jesus. Seria uma afirmação polêmica, acho que todos nós aqui concordamos com isso, e que poderia desviar a atenção do que estava sendo divulgado, que era a doutrina espírita, e até mesmo comprometer a credibilidade do trabalho pelas críticas que receberia. Como assim você está sendo orientado por Jesus? Quem você pensa que é? Né? Poderia acontecer esse tipo de situação. Por isso, imagino aqui, pelo sim ou pelo não, Kardec optou pelo segredo e pelo despiste. Pelo menos deu certo parcialmente. Vamos agora para mais uma dúvida que chega aqui para nós. Essa é de uma ouvinte, Cláudia Moura. Ela pergunta o seguinte, que ela nunca conseguiu entender, ela frequenta os centros espíritas e tal, já estudou muito aí a codificação, mas ela não entende por que Kardec não sistematizou os passes. E ela pergunta, Kardec acreditava na eficácia dos passes? Ou isso é um mito? Bem, Kardec vai falar um pouco sobre passe. Ele fala do passe magnético, fala que os espíritos ajudam na hora do passe, mas ele não dá, em nenhum momento, ele dá muitas especificações. Nós temos que ir para a Revista Espírita, de 1865. Setembro de 1865, a edição da Revista Espírita deste mês e deste ano. Tem um título seguinte, da mediunidade curadora. E ele recebe na Revista Espírita uma pergunta. Esse leitor está pedindo para que Kardec dê alguns conselhos relativos à prática da mediunidade curadora pela imposição das mãos. Olha que pergunta legal. O leitor pede para Kardec, então, dar alguns conselhos em relação a essa questão da mediunidade curadora pela imposição das mãos, nada mais é do que o nosso bom e velho passe. Aí Allan Kardec fala o seguinte para ele, eu vou ler aqui para vocês. O que nos pede o nosso honorável correspondente não é nada menos do que um tratado sobre a matéria. A questão foi esboçada lá no Livro dos Médiuns e em muitos artigos da revista a propósito de fatos, de curas e de obsessões. Ela também está resumida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito das preces para os doentes e os médiuns curadores. Aí vem a parte interessante aqui. Se um tratado regular e completo não pôde ainda ser feito, isso se prende a duas causas, diz Kardec. Então agora ele vai explicar por que ele não fez ainda, até aquele momento, até 1865, ele não fez lá um tratado sobre os passes. A primeira, diz Kardec, que apesar de toda a atividade que desdobramos em nossos trabalhos, nos é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Então Kardec está dizendo que está faltando tempo para ele. O dia, 24 horas, não estava resolvendo para ele naquele momento, ele estava muito atarefado. Então essa é a primeira coisa. E o segundo motivo, diz ele, que é mais grave, está na insuficiência das noções que se possuem ainda a esse respeito.
O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo, diz Kardec. Mas o Espiritismo que começa não pode ainda haver dito tudo. Não pôde, de um só golpe, nos mostrar todos os fatos que ele abarca. Cada dia deles desenvolve novos, de onde decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar aqueles que já se conheciam. Mas é preciso tempo material para tudo. Qualquer parte integrante do Espiritismo é, por si mesma, toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complicadas de obsessões que elas mesmas influem sobre o organismo. Então, o que Kardec está falando aqui para nós nesse segundo item aqui? O primeiro ficou muito claro, ele está sem tempo. O segundo é que o assunto é muito complexo. Ele está devendo isso, ele gostaria muito de fazer, mas ele está recebendo cada vez mais revelações e está tudo muito interligado. O comportamento humano, as obsessões, tudo está envolvido aí em relação a esse processo de cura, porque ele estava recebendo muitas informações novas, para conseguir compilar tudo aquilo e produzir uma sistematização dos passos. Tudo isso ele nos fala lá na Revista Espírita de 1865, edição de setembro. Bem, a terceira questão que nós vamos mencionar aqui, que é a tal da mente-psicose, é reencarnação? Muitos de nós já sabemos que a mente-psicose é a ideia de você poder reencarnar em qualquer lugar, né? Você pode reencarnar num animal, hoje você está humano, amanhã você pode reencarnar no seu gato, num gato, por exemplo, num animal qualquer. Curioso nessa questão, dois personagens interessantes para nós aqui. O Bezerra de Menezes, em 1886, ele escreve uma carta, que é praticamente uma epístola, lá para o irmão dele, em Fortaleza, líder católico lá na capital do Ceará, Manuel Soares Bezerra, que é a terra natal do Bezerra de Menezes. Por que estava tendo essa troca? Porque o Bezerra de Menezes havia acabado de anunciar que estava indo para o espiritismo. E o irmão ficou muito bravo com ele. E trocaram umas mensagens. E nessa carta, em relação à mente-psicose, foi um dos temas abordados, um dos tópicos dessa carta enorme aí, que foi depois publicado em livro, uma carta de Bezerra de Menezes. Tem esse livro aí com essa íntegra dessa carta que ele enviou para o irmão Manuel Soares Bezerra. E eu acho muito curioso que os irmãos, é uma outra época, um outro mundo, os irmãos ficavam trocando correspondências e falando sobre mente-psicose. Fazer uma leitura do que o Bezerra de Menezes explica para o irmão e para nós também serve para derrubar o mito de que a mente-psicose é a mesma coisa que reencarnação. Então, Bezerra de Menezes, o encarnado, tá certo? Não é o espírito de Bezerra de Menezes. É ele mesmo, pessoa física na época, escrevendo essa carta para o irmão. Então ele fala o seguinte: a mente-psicose, tanto no reino dos faraós como na Grécia, consistia na transmigração das almas do corpo humano para os corpos de animais irracionais. Então, o espírito de um humano poderia migrar para de um animal. O espiritismo não admite transmigração. Estabelece a pluralidade das existências, mas todas com o puro caráter humano. Ou seja, o espírito humano vai sempre reencarnar num humano. O espírito, diz Bezerra de Menezes, é criado para a perfeição, pelo saber e pela virtude, e marcha a seu destino através dos séculos, progredindo no duplo sentido, mediante múltiplas encarnações, até chegar ao estado de pureza exigido para poder entrar aí no mundo de perfeição. O complemento é o seguinte: comparar a mente-psicose com a reencarnação é o mesmo que confundir uma foice com um machado, pelo fato de terem a mesma composição e se prestarem aos mesmos efeitos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Reencarnação é sempre, o nosso espírito sempre vai reencarnar em outro corpo humano, e nunca num gato, num cachorro, numa vaca, num bezerro, enfim, e tudo mais. Bom, a outra dúvida, e vieram várias dúvidas, desde o programa conversando sobre a morte, sobre a estranheza em relação a umbral, colônias espirituais, Vale dos Suicidas, que tudo isso é uma conversa muito estranha. Lá falamos com o Alexandre Caldini, vocês se lembram disso. Houve muito estranhamento em relação a essa questão. Tem um cheiro muito forte de mito, porque se vocês pegarem toda a literatura de Allan Kardec, não há nenhuma referência a umbral, colônias espirituais, por exemplo. Não há. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro Céu e Inferno, que tem vários depoimentos de espíritos, sejam eles os mais evoluídos até os mais atrasadinhos, nenhum deles fala que estava numa colônia espiritual ou estava num umbral ou num local assim assado. Não tem isso. Porém, todavia, contudo, na Revista Espírita de maio de 1865, há uma manifestação do espírito de Mesmer, Franz Anton Mesmer, que vem a ser
aquele que começa a criar os passes magnéticos. Quando ele estava encarnado, lá no final do século XVIII, Mesmer estava num hospital, ele se aproximava de uma pessoa que estava com um sangramento tal, e esse sangramento parava. Ele se afastava daquela pessoa e o sangramento voltava. Ele voltou novamente a ficar perto da pessoa, o sangramento parou. Ele falou, mas que coisa estranha isso. E ele começou a estudar, foi para essa área do fluido animal, fluido magnético, né, animal, passou a estudar e começou uma série de questões envolvendo aí os passes. Então, na época de Kardec era muito comum esses eventos, essas pessoas que davam passes como para curar, em cima dessa ideia do magnetismo. E o Mesmer, então, o espírito, pelo menos autodenominado de Mesmer, manda uma mensagem sobre as criações fluídicas, está lá publicada na Revista Espírita de maio de 1865. E foi uma comunicação que veio no dia 14 de outubro de 1864. Diz lá o seguinte: o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo, diz aqui o espírito de Mesmer. Esse trecho foi grifado por Kardec. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. Porém, o nosso querido Mesmer faz um complemento disso nesse mesmo texto, dizendo o seguinte, que os objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito, ou seja, essa possibilidade de poder criar objetos lá no mundo espiritual, esses objetos eles são transformados a partir dos fluidos. É isso que o Mesmer está dizendo. A partir dessa manipulação dos fluidos, eles podem criar objetos conforme o seu desejo. Diz ele ainda aqui, o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. Então aqui mostra que é possível o espírito projetar, criar algum tipo de realidade. Eu acho que fica muito além de uma possibilidade de você ter uma colônia espiritual, uma coisa mais organizada. Duvido que tenha casas para vender numa situação como essa, lá na colônia espiritual. Essas casas venham com banheiro, tenha jantar, tenha cama, tenha chuveiro, enfim. Me parece um pouco além do que o espírito de Mesmer nos apresenta lá na Revista Espírita de maio de 1865. Assunto ainda para nós debatermos um pouco mais para frente em outros programas, mas fica aqui aquele forte cheiro de mito para essa questão. Mas quem quiser acreditar nas colônias espirituais, em Umbral, Vale dos Suicidas, fica sem problema. Continuamos amigos, não fechamos questão ainda sobre isso. Agora, outra questão que chega para nós aqui, uma questão bem interessante, porque eu já tinha visto esse texto em outros lugares. A Elizabeth Ferreira me manda aqui essa questão, que ela tem uma frase que ela vive esbarrando do Allan Kardec, ou pelo menos atribuída a Allan Kardec, que é a seguinte: reunidos em nome de Ismael, não tendes outros deveres senão estudar os evangelhos à luz da santa doutrina. Então essa é uma frase que é atribuída aqui a Allan Kardec. E ela pergunta, olha, eu já rodei, já fiz busca, procurei nas obras de Kardec, não encontro essa frase. Bem, minha cara, realmente Kardec em vida não disse essa frase. Essa frase, reunidos em nome de Ismael, não tendes outros deveres, senão estudar os evangelhos à luz da santa doutrina, foi uma coisa nossa. Aconteceu aqui no Brasil. Quem explica isso é um livro, afinal, Espiritismo é Religião, da professora doutora Célia da Graça Ribas, formada aí pela Faculdade de Sociologia da Universidade de São Paulo. E ela conta o seguinte nesse livro, que em 1895, Bezerra de Menezes foi eleito pela segunda vez para presidente da Federação Espírita Brasileira. E Bezerra começou, de forma mais aberta e convicta, a imprimir à instituição uma orientação, diz ela aqui, basilarmente evangelista, invocando uma legitimação dessa inflexão às mensagens psicografadas e assinadas por ninguém menos que Allan Kardec e o anjo Ismael, este proclamado através das psicografias recebidas como o espírito protetor do Brasil e da sua população. Além desse texto atribuído ao espírito de Allan Kardec, reunidos em nome de Ismael, não tendes outros deveres senão estudar os evangelhos à luz da santa doutrina, temos também um texto, uma frase atribuído ao anjo Ismael, dizendo o seguinte: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o evangelho em espírito e verdade. Então são duas mensagens que foram psicografadas e assinadas aí, tanto por Allan Kardec quanto pelo anjo Ismael,
aqui na Federação Espírita Brasileira, na administração de Bezerra de Menezes. Então, indo para a questão original, não é um texto, então, de Allan Kardec, que realmente está muito diferente do que Kardec costuma fazer, não tem essa questão toda aqui, não tem outros deveres, senão estudar os evangelhos à luz da santa doutrina. Realmente não me parece que seja um texto realmente que possa vir do espírito do codificador. Essa ideia que o próprio Allan Kardec, vivo, quando estava encarnado e quando escreveu, falou assim, olha, coloque tudo à luz da razão e do bom senso e da lógica. Então nós estamos aqui fazendo essa análise em cima disso e achando muito estranho esse teor. No próximo bloco vamos falar sobre a Gênese e o item que sumiu, e vamos falar também sobre incorporação. Existe ou não? Vamos agora para mais uma questão. Essa é uma questão um pouquinho mais chatinha, porque ela envolve um item que sumiu na Gênese. Quer dizer, não só um item que sumiu. A Gênese, que foi o último livro de Kardec, vive dando uma polêmica aí, já faz um certo tempo, porque em vida Kardec publicou até a 4ª edição da obra. Antes da morte dele, ele desencarna em março, ele publica a 4ª edição em fevereiro de 1869. Até a 4ª edição, ele não fez uma modificação, era sempre idêntica à primeira edição. Aí o que acontece? Teve uma 5ª edição do livro A Gênese, que foi publicada em 1872, portanto, 3 anos após o desencarne de Kardec. E centenas de alterações foram observadas nessa 5ª edição, centenas. Em 1884, o francês Henri Sauce, espero que eu esteja pronunciando corretamente aqui esse sobrenome dele. Esse Henri, ele foi biógrafo de Kardec e publicou um artigo intitulado Uma Infâmia e apontou 126 alterações no texto original. Recentemente, a pesquisadora e diplomata Simone Privato publicou um livro, O Legado de Allan Kardec, em que detalha, ela faz toda uma pesquisa lá nas bibliotecas, vai até Paris, faz todo um levantamento minucioso sobre essas mudanças nesse livro A Gênese, na 5ª edição. O item mais polêmico de todas essas 126 alterações está no capítulo 15, no item O Desaparecimento do Corpo de Jesus. Até a 4ª edição eram 5 tópicos, que iam do número 64 ao 68. O problema é que na 5ª edição o item 67 sumiu e o 68 passou então a ser o novo 67. O item 67, presente até a 4ª edição, trata justamente das possíveis explicações para o desaparecimento do corpo de Jesus, sendo consideradas apenas as hipóteses de um roubo clandestino ou da ocorrência de fenômenos mediúnicos de transporte, invisibilidade, enfim, uma especulação em torno disso. Mas então por que tiraram esse item 67. Porque alguns espíritas da época acreditavam que Jesus não tinha um corpo físico, e sim fluídico. Então, como Kardec não apresentou essa possibilidade, dizem aqui os críticos a essas modificações todas, eles cortaram esse item inteiro, sem a menor dó e piedade, cortaram. Só que eles esqueceram que o título do item era justamente o desaparecimento do corpo de Jesus. E quem respondia a essa questão era o item 67 que eles cortaram. Kardec, inclusive, faz, nesse item que foi cortado, ele fala o seguinte: se os espíritos ainda não decidiram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, é que, sem dúvida, o momento de resolvê-los ainda não veio. O que nos faltam os conhecimentos pelos quais poderíamos resolvê-las nós mesmos. Então, por enquanto, como diz Kardec, não há o que especular muito, porque não foi dado essa possibilidade, nenhum espírito quis se manifestar sobre isso, e também não tem evidências técnicas para resolver essa questão. O fato é que, por não dar uma possibilidade de corpo fluídico, que Jesus não teria... Aliás, essa história é muito louca, porque Maria teria engravidado, a visão dessas pessoas, porque tudo isso está se baseando numa obra chamada Os Quatro Evangelhos, de Rustang, que fez esse livro, meio contemporâneo de Kardec. Kardec chegou a ver esse livro, não gostou muito do teor, mas explicava, principalmente para aqueles espíritas que estavam vindo do catolicismo, explicava uma questão que é um dogma muito importante para os católicos, que é a Maria ser virgem, e tem toda aquela questão do nascimento de Jesus. Para conseguir juntar
esses dois universos, a ideia que foi criada é que o corpo de Jesus era fluídico. Então, Jesus não sofreu, Jesus não foi morto na cruz, porque ele não tinha corpo. E aí o corpo dele, obviamente, sumiu porque era fluídico. Só que Kardec nunca acreditou nessa história, mas muitos espíritas, tanto lá na França como aqui no Brasil, também viam nisso uma possibilidade de conseguir juntar tanto a doutrina espírita quanto o catolicismo e resolver essa questão que é um dogma, que é o dogma da virgindade de Maria e do nascimento de Jesus. Então foi isso que aconteceu. Nós falamos até recentemente que muitas cartas de Paulo não foram escritas pelo apóstolo, houve uma série de adulterações e tal. E esse é um caso, no caso do livro A Gênese, que é muito similar nisso, quer dizer, grupos que depois vão lá e começam a dar uma ajeitada no material para se aproximar das ideias que eles entendiam que se fossem as mais adequadas. Pelo sim e pelo não, é bom ficar com a quarta edição do livro A Gênese, que traz pelo menos o conteúdo que era o conteúdo aprovado por Kardec até o momento dele do desencarne. Muito bem, nós vamos falar agora de um assunto muito legal. Nós vamos aqui falar sobre incorporação. Esse é um dos grandes mitos do nosso bom e velho espiritismo. Porque se eu perguntar para vocês aqui, e eu tenho dons mediúnicos, não, mentira, não tenho nada. Se eu chegar para vocês e perguntar assim, existe ou não incorporação, eu tenho quase certeza que de 100 ouvintes, 110 vão dizer que não existe incorporação. Fiquem tranquilos que eu tenho certeza que não será necessário cancelar ou anular o diploma do curso mediúnico de cada um de vocês. Mas nós temos aqui algumas novidades. Por que nós entendemos que não existe incorporação? Porque na questão 241 do Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre a tal da possessão. Possessão e incorporação, elas têm o mesmo significado. A ideia é a seguinte: um espírito na erraticidade, ele consegue tomar conta, entrar no corpo, né? Toma posse do corpo, no caso de possessão, ou ele incorpora, entra dentro do corpo. Só que para isso havia lá toda uma dúvida, né? Será que isso é possível? Será que isso não é possível? Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que foi escrito em 1861, foi o segundo livro da codificação. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, na sequência veio o Livro dos Médiuns. Então, até aquele momento, Kardec tinha um entendimento de que não era possível isso. E ele fala, na questão 241 do Livro dos Médiuns, depois vocês podem olhar, ele fala o seguinte, que a possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação, que é uma das formas de obsessão. Deixamos de adotar esse termo, diz Kardec. Por quê? Porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas um constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Diz aqui Kardec na questão 241. E a partir desse conceito, muito interessante, como que pode um espírito da erraticidade chegar e falar, olha, espírito encarnado, sai daí que eu quero entrar no seu corpo. Não orna, não parece muito lógico isso. Pode até acontecer um desencarne, vai saber o que pode acontecer numa situação como essa, né? Se o espírito consegue se adaptar ao corpo físico e tudo mais. Tá, tudo muito bem, tudo muito bom, até 1863. 1863. Portanto, 2 anos após o lançamento do Livro dos Médiuns. O que acontece em 1863? Kardec vê 2 casos de possessão e incorporação. 2 casos, que ele registra na Revista Espírita de dezembro de 1863 e janeiro de 1864. É o caso, são 2 casos, o mais grave é o da senhorita Julie, que ele vai desdobrar contando esse caso nos 2 números, tanto de dezembro quanto de janeiro, mas ele abre com um casinho fofinho, né? O caso da senhorita Julie é caso assim, tipo exorcismo nível 5, mas ele abre primeiro com um caso muito fofinho, ele acompanha, ele vê, o espírito entra no corpo da pessoa, se manifesta, conversa e tudo mais, então ele vê lá um caso que é bem tranquilo. Mas depois ele fala também de um caso de obsessão muito barra pesada, que é esse da senhorita Julie. Mas ele abre o texto e fala o seguinte: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar da palavra, mas subjugados.
retornamos sobre essa afirmação muito absoluta porque nos está demonstrado agora que pode ali haver possessão verdadeira. Quer dizer, a substituição parcial, no entanto, de um espírito errante ao espírito encarnado. Então lá ele fala e depois ele começa a descrever os dois episódios. Começa pelo caso mais tranquilinho e depois ele vai para o caso mais barra pesada, que é o da senhorita Julie. E onde Kardec arruma essa informação? Na Gênese, que é o último livro dele, escrito em 1868. Tem inclusive lá um capítulo chamado Obsessões e Possessões. Então o que ele fala lá no item 47? Na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio do seu perispírito. Então há uma influenciação perispírito via perispírito, que é o jeito mais fácil, mais comum de influenciação. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, ou seja, perispírito via perispírito, influenciação praticamente mental, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente. Então o espírito fica meio ao lado, o espírito encarnado sai do corpo, mas fica ao lado. E aí entra o espírito que é da erraticidade. A possessão é, assim, diz Kardec, sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, dado que a união molecular do perispírito e do corpo não pode se operar senão no momento da concepção. Então é uma situação provisória. Até por causa disso, por todo esse esforço, toda essa combinação de questões, é uma possibilidade muito difícil de ocorrer, não é algo muito usual. Pela ideia do mínimo esforço, um espírito vai procurar influenciar um espírito encarnado pela essa proximidade, pela questão mental e não pela incorporação. Da posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra, ou seja, trabalha. Quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. E isso Kardec deixa muito claro quando ele faz lá a descrição de um dos casos na Revista Espírita de 1863. Ele fala que realmente o espírito, quando entra no corpo da pessoa, ele muda completamente a feição, muda até a voz, o jeito, os trejeitos, muda tudo. Bom, mas o que eu quero também aqui destacar é uma outra questão, porque nós estamos imaginando que isso só vai ocorrer com espíritos inferiores tomando conta de um corpo, né? Como se fosse um caso de obsessão mais tarja preta, vamos chamar assim. Mas o Kardec, no item 48, nos fala uma outra coisa. Ele fala o seguinte, que a obsessão é sempre o resultado da ação de um espírito malfeitor. Até aí tudo bem. Mas a possessão pode ser o feito de um bom espírito que quer falar. E para fazer mais impressão sobre seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado, que este lhe cede voluntariamente, tal como se empresta uma roupa. Tal como se empresta uma roupa. Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo, e durante esse tempo o espírito do encarnado se encontra em liberdade, como no estado de emancipação, e com mais frequência se conserva ao lado do seu substituto para o ouvir. Portanto, se falarem para vocês, não existe incorporação, recomendem aqui fortemente o livro A Gênese, né, no capítulo Obsessões e Possessões, particularmente os itens 47 e 48, para que essas pessoas que de repente falam que não pode existir incorporação fiquem um pouco mais bem informadas sobre isso, porque ninguém nasce sabendo, fica todo mundo muito preso ao livro dos médios, não tem todo esse histórico que vocês estão recebendo aqui neste momento. É uma forma de ajudarmos. Obviamente, muitos podem chegar e falar o seguinte, mas na maioria das vezes vai ser perispírito via perispírito. Mas é diferente de você dizer que não existe a incorporação. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes. Voltamos aqui para nossas mensagens, as mensagens que nós recebemos das nossas queridas ouvintes, dos nossos queridos ouvintes, mensagens que foram enviadas lá pelas nossas páginas no Facebook, no YouTube, sempre lembrando que no YouTube, além do podcast, nós temos as aulas e as palestras evangélicas,
Temos página também lá no Twitter, então tudo isso vem, vocês podem aí usar e abusar das nossas redes sociais para enviar as mensagens. Como fez o nosso querido ouvinte Kleber Bahia, e eu já vou começar essa sessão com o puxão de orelhas que ele me deu, porque ele é um fã de novelas. Eu já disse aqui, já mencionei isso num programa passado, e no episódio Conversando sobre a Morte, lá com o Alexandre Caldini, eu fiz uma confusão de personagens. Falei de Gabriela, quando devia ter mencionado Dona Flor, naquele momento que ela fica surpresa ao ver o espírito de Vadinho, o ex-marido. E aí o Vadinho olha para ela e fala, mas você me chamou, por isso que eu estou aqui. Pelo menos as duas obras mencionadas, tanto Gabriela como a Dona Flor e seus dois maridos, foram escritas pelo mesmo autor, o Jorge Amado, então eu não errei tanto. Quer dizer, foi vergonhoso, mas pelo menos o autor era o mesmo. E para que eu possa me redimir, vamos ouvir novamente esse antológico trecho com a interpretação da Sônia Braga como a Dona Flor e o José Wilker como o Vadim. Por que é que você veio logo hoje? Você mandou me chamar? Cheguei ainda agorinha. Quanto tempo, hein? Tá igualzinho. Não mudou nem um tiquinho. O que eu sou? Teu marido, esqueceu? E sou o primeiro, tenho prioridade. Vadinho, vai embora, vai. Ele já tá pra chegar. Ah! Eu fiquei muito contente de ver. Mas agora vai embora, por favor. Não. Já pensou se ele chega e te vê aqui? O que eu vou dizer? Boba. Ele não me vê, ninguém me vê, só você, minha flor. Temos que tomar cuidado com o que chamamos, porque, de repente, o mundo espiritual vem, né? Bom, agradecemos aqui as mensagens enviadas por Cláudia Menta, pela Sandra Sonageri, pela Sandra Souza, pela Regina Domingues, pela Célia Pavan, pela Ana Estevam e pelo Vitor Campos. A Maria Cecília Rodrigues nos enviou também uma mensagem lá pelo YouTube em relação ao último programa, porque sofremos, e ela diz o seguinte: quando a doutrina espírita é realmente incorporada em nós, todo sofrimento, entre aspas, passa a ser enfrentado com coragem e paz. O Luiz Eduardo, nosso ouvinte também, assistiu a esse programa, porque sofremos, e ele diz que as nossas dores físicas e morais têm raiz no nosso passado. As físicas teremos que passar por elas, e as morais, ou seja, as nossas imperfeições morais, cabe a nós combatê-las e vencê-las. Legal. Fico muito feliz que o nosso programa de rádio provoque tantas reflexões interessantes. Continuemos assim. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio de O Espírito do Evangelho, quando nós vamos então complementar aqui a nossa questão sobre derrubando mitos, agora mais focado na parte do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.